turma, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, tá? Eu vou explicar para os senhores a diferença entre convenção coletiva, dissídio coletivo, acordo coletivo, acordo individual, tá? São instrumentos que regulam as relações de trabalho. Nesse caso, eu vou, obviamente, trazer para que nós possamos aplicar na área das autoescolas e, principalmente, eu vou esclarecer uma questão muito interessante que é com relação à compensação de horas, tá? Compensação de horas de trabalho. Muitos trabalhadores no ramo de autoescolas têm dúvidas com relação a essa compensação. O empregador pode fazer o banco de horas e não me pagar hora extra e depois me dar folga, enfim. Ou ele tem que me pagar o salário mais 50%, tá? Então tudo isso vai ser esclarecido nesse vídeo. Para isso eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, assistam realmente o vídeo até o final, que isso vai ficar muito claro na cabeça de cada um de vocês, tá bom? Vai ser um vídeo curto, mas eu tenho que seguir ali um mínimo de explicação para que todos entendam, tá bom? Então eu peço aí que vocês me ajudem, né? Clicando aí no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira eu lanço um vídeo novo, tá bom? Cada vídeo por volta de 10 minutos ali de duração, tá? Um vídeo curto, mas que eu tento passar para os senhores a maior quantidade de informações possíveis. Se de repente alguma informação não for passada, peço que vocês coloquem aí nos comentários para mim a pergunta, que no próximo vídeo eu venho e esclareço, tá bom? Então tenho aí, comecei esse projeto recentemente, tenho aí, eu acho que 4 vídeos anteriores a esse, que se os senhores gostarem aí do conteúdo, pode voltar aí, clicar aí no meu canal, que os vídeos estão aí, vocês vão assistir, tá? Já falei sobre a frota, já falei sobre as instalações do CFC, então encaminhe para os amigos, né? Encaminhe para os profissionais de trânsito, para os donos de autoescola, para os funcionários, para os instrutores, para os diretores gerais, diretores de ensino, tá? Que eu só vou trazer informação útil e prática, até porque eu já expliquei no primeiro vídeo, além de advogado especialista em gestão e direito de trânsito, eu também sou proprietário de CFC, né, e diretor de ensino. Portanto, eu vivo na pele tudo que os senhores vivem. Então a gente tem aí um pouco de conteúdo aí ao longo desses mais de 18 anos que eu atuo na área, de experiência para passar para os senhores, tá bom? Então vamos lá, sem delonga, vamos direto para o vídeo, já. Bom, vamos lá então. Então vamos para os instrumentos jurídicos, né? Todos conhecem a CLT, né? Que é a legislação trabalhista que todos nós seguimos, âmbito nacional, certo? Então, consolidação das leis trabalhistas. Então, ali nós temos vários regramentos que estão ali disciplinando todas as relações de trabalho e de emprego, onde nós temos que seguir, até portanto, temos ali alguns artigos que não podem ser tratados em negociação coletiva nem individual, tá? Seja qualquer tipo de instrumento, não pode tratar de certos assuntos. Fundo de garantia, por exemplo, é um deles, né? 13º é outro, férias de funcionários é outro. Então, as férias não podem ser suprimidas ou estendidas por meio de convenções ou acordos coletivos, né? O 13º não pode ser suprimido, então nós temos ali regras que são inclusive constitucionais, que devem ser seguidas, depois estabelecidas em lei própria, no caso estão na CLT, e alguns assuntos, então vamos lá, alguns assuntos podem ser tratados no âmbito empresarial, no âmbito sindical e muitas vezes até no âmbito individual, tá bom? Então, vamos lá. Convenção coletiva de trabalho, que é o que a grande maioria conhece e normalmente tem, tá? Nem sempre todas as categorias têm, mas a nossa categoria especificamente, normalmente, ao longo de todo esse tempo aí, trabalhou em cima de convenções coletivas. O que são convenções coletivas? São instrumentos normativos firmados entre sindicatos, isso mesmo, sindicatos. Então, fazem ali as suas reuniões e nessas reuniões eles disciplinam regras próprias para a atividade daqueles representados, tá? Então nós temos ali o sindicato das autoescolas, né, do estado de São Paulo, e temos também
os sindicatos regionais referente aos trabalhadores, aos instrutores, aos diretores, aos assistentes auxiliares administrativos que atuam na autoescola. Então esses dois sindicatos se reúnem e trazem ali algumas regras específicas para a atividade. Por exemplo, a diferenciação de salário em relação aos instrutores, né? O instrutor que ministra aulas na categoria B recebe um valor, tem um piso salarial. O que dá aula na categoria E tem outro piso salarial. Isso é uma diferença que não está na lei, está na convenção coletiva. É benéfico ao trabalhador? Sim, então não tem problema. O que não pode ser é prejudicial ao trabalhador, tá? Então nenhum direito que é previsto na Constituição ou na legislação, na CLT, pode ser usado de forma negativa em algum outro instrumento para o trabalhador. Então, se for benéfico, sem problema. Por exemplo, outra situação específica com relação à reparação de danos causados durante a aula prática. Tá? Então, acontece ali um acidente de trânsito, é uma situação específica da atividade. Pode acontecer, você está dando aula prática, está na rua ali, pode bater o carro. Essa situação específica é tratada na convenção coletiva, não vai estar na Constituição lá especificamente, nem na lei, porque quer dizer, é um assunto específico da nossa atividade. Então isso foi negociado entre os sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos empregados, tá? Então ficou claro que a convenção coletiva é um acordo que é feito entre sindicatos, tá? Seja o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patrões, dos empregadores, e vai abranger ali determinada região, tá bom? O nosso sindicato é o da região de Guarulhos, tá? É o sindicato que está ali, o nosso Sindalto Escola em São Paulo, né? O Sindicato dos Trabalhadores, Sintradet, que é de Guarulhos, tá bom? Bom, acordo coletivo de trabalho. O que seria esse acordo coletivo de trabalho? Que não é muito utilizado, mas o acordo é um documento que também vai materializar os interesses desses trabalhadores, né? Do sindicato, na verdade, dos trabalhadores com as empresas. Então, muitas vezes, quando não ocorre a convenção coletiva, ou seja, acordo entre sindicatos, pode acontecer um acordo coletivo de trabalho, que seria o sindicato dos trabalhadores, de um lado, e as empresas de determinada atividade de outro lado, tá? Então, o que isso na prática modificaria, né? Esse instrumento se assemelha à convenção coletiva de trabalho, tá? Firmada entre sindicatos, mas a diferença é o fato de que a convenção se aplica a toda a categoria de trabalhadores daquele ramo. Já o acordo coletivo de trabalho seria entre o sindicato dos trabalhadores, e uma empresa ou um grupo de empresas, e não um ramo em si, tá bom? Então, exemplo, poderia existir então um acordo entre o sindicato dos instrutores da região, né, de Taubaté ali, o sindicato que representa os instrutores da região de Taubaté, porque eu estou falando de Taubaté, poderia firmar um acordo coletivo junto a duas empresas, duas autoescolas na cidade, por exemplo. Não todas. Então, isso não seria uma convenção coletiva, porque não abarcaria toda a categoria de profissionais das autoescolas, entende? Mas sim os profissionais daquelas empresas que firmaram o acordo coletivo. Então, esse é um instrumento que não é o comumente utilizado aqui na nossa região, mas só para que os senhores que já ouviram esse termo entendam o que significa esse acordo coletivo. Então, vamos lá, convenção coletiva, dois sindicatos, trabalhador e empregador. Acordo coletivo, sindicato, trabalhador e empresa ou empresas, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro essa parte. Bom, tem uma terceira situação aí, que é quando os sindicatos não conseguem chegar, né? Os trabalhadores e as empresas não conseguem chegar a um consenso. Eles não conseguem chegar a um acordo de determinada questão. De repente tem algum assunto lá que não é resolvido mediante um acordo. Sei lá, um reajuste salarial, por exemplo, tá?
Se não é resolvido mediante um acordo, quando isso acontece, existe um impasse. Nesse impasse, e esse impasse pode ser resolvido na justiça, tá bom? Na justiça, por iniciativa do sindicato, né? Porque o sindicato que atua em nome do trabalhador. Então, o sindicato dos trabalhadores propõe ali uma ação na justiça trabalhista e os desembargadores do TRT vão ter que decidir sobre aquele tema especificamente. Então ele pede, de repente, o Sindicato dos Trabalhadores pede um reajuste X e não chega a uma solução. Nem o sindicato da categoria, nem com as empresas, não chega a uma solução com relação ao reajuste. Ele quer mais do que pode se pagar. Pois bem, nesse caso, o Sindicato dos Trabalhadores então ingressa com uma ação na justiça e os desembargadores ali do TRT, né, que vão analisar ali essas questões, que são objetos ali do conflito, vão firmar ali um entendimento por maioria de votos, e aí, firmando esse entendimento, vai ser publicada ali a sentença, vamos dizer assim, né, da forma que se aplicará nesse caso, e a isso se dá o nome de dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo é quando há uma imposição legal para que se cumpra determinada obrigação. Essa obrigação ela foi disciplinada pela justiça e não por um acordo. Veja bem, então já vimos 3 situações. Sindicato, convenção coletiva, tá? Sindicato, empresa ou empresas, acordo coletivo, tá? Não resolveu o conflito pelos acordos, dissídio coletivo, tá? Uma ação judicial para tratar daqueles assuntos que não foram objetos do acordo. Bom, espero que essa primeira parte tenha ficado muito claro para os senhores. Na próxima parte, então, falarei sobre a compensação de horas especificamente, até para que o vídeo não fique tão extenso. Muito obrigado, espero que tenha entendido toda essa parte aí inicial. Bom, voltando então. Em 2017, né, a CLT sofreu algumas alterações, tá? Consolidação das leis trabalhistas, ela sofreu umas alterações. E entre uma das alterações que ela sofreu foi a seguinte: o artigo 611-A disciplina que a convenção coletiva, aquele acordo feito entre sindicatos que eu expliquei na primeira parte, eles têm prevalência sobre a lei, tá? Prevalência sobre a própria CLT, tá? Desde que eles disponham ali de assuntos específicos nesse artigo, tá? Então, um dos assuntos é o banco de horas. Então, o banco de horas é um instituto que pode ser disciplinado mediante a própria convenção coletiva. E, independente do que diz a CLT, o que vier disciplinando na convenção coletiva tem prevalência, porque a própria lei diz que o banco de horas tem prevalência, firmado em convenção coletiva, terá prevalência sobre o que diz a CLT, tá bom? Obviamente que não pode ali trazer cláusulas negativas para o funcionário, né? Algo que o prejudique, que com certeza não trará, até porque ele está sendo representado pelo próprio sindicato na convenção coletiva, Sindicato dos Trabalhadores, não deixaria passar uma regra que o prejudicasse. Então, como funciona isso hoje, tá? Hoje, a nossa convenção coletiva da região, né, essa convenção coletiva firmada entre o Sindalto e o Sintradet, ela permite esses acordos individuais, tá? Então, na própria convenção fala que o empregado e o empregador podem firmar acordos individuais, tá? No qual conste ali o período de trabalho compensável das horas excedentes. Então, veja bem que é um instituto que está lá na CLT, no artigo 59, tá? Que trata dessa compensação de horas, ou seja, você faz um banco de horas para que depois seja compensado. Então, a própria convenção coletiva da categoria permite isso. Então, o que nós podemos fazer? Então, vamos lá, agora na prática. Você o seu instrutor excederá a carga horária diária dele em até 2 horas por dia. Ao invés de você remunerar com pagamento de horas extras, caso vocês cheguem em um acordo, então veja só, tem que ser um acordo, inclusive firmado por escrito entre o empregado e o empregador, onde o empregado aceita esse banco de horas. Você pode acumular essas horas excedentes não superiores a 2 horas por dia, então você acumula essas horas e ao final
de determinado período que você estipule, que não pode ser superior a 12 meses, você compense essas horas para o trabalhador. Então vamos dar um exemplo lá. No mês de fevereiro ele acumulou 20 horas excedentes, tá? No mês inteiro ele acumulou 20. Ao invés de você pagar, dele receber 20 horas extras, essas 20 horas vão entrar num banco, vai ficar lá num arquivo lá onde você organiza essas horas e vai computar lá, contabilizar 20 horas. Em março, mais 20. Em abril, mais 20. Tá? Então você já tem 60 horas. Certo? Ele está com um banco de horas de 60 horas. Lembrando que isso já foi objeto de negociação entre você, empregador, e empregado. Entre você, empregado, e seu empregador. Vocês já fizeram ali um acordo escrito, tá? Onde estabeleceu essas regras claramente para que você não tenha dúvida, tá? Então é importante você, empregador, explicar exatamente para o seu empregado como isso funciona. Então você juntou lá essas 60 horas. Aí chega lá o mês de dezembro. Veja que estamos dentro do período de 12 meses para compensar. Chegou lá no mês de dezembro. Você vai ficar com a empresa fechada, sei lá, dia 23, dia 24, depois dia 26, dia 27, sei lá, tá? Você vai ficar lá 4 dias fechados. Então, nesses 4 dias, esse trabalhador deveria cumprir uma jornada de 8 horas, certo? Então, são 32 horas que ele vai deixar de trabalhar. Quanto ele tem lá no banco? 60 horas. Então, dessas 60, você vai abater as 32, vai compensar essas horas que ele não trabalhou, restará ali 28 horas para ser compensadas, certo? Totalmente lícito essa situação, desde que acordado. Bom, pessoal, seria isso. Então, essa compensação de horas obrigatoriamente deve ser feita. É lógico que existe alguma situação excepcional. Digamos que esse trabalhador tem ali um banco de horas acumulado e no meio ali do contrato de trabalho, por algum motivo, ele é demitido. Resta lá no banco 60 horas extras, por exemplo. Essas horas extras têm que ser pagas na forma da lei, né? Como horas excepcionais, né? Como horas extras. Então, o que ele tiver no banco no momento da demissão deve ser remunerado na devida proporção, até porque o trabalhador trabalhou aquele período. Então, ele tem direito de receber essas horas e nessas horas ele não perde, tá? Então, se ela não for compensada, tem que ser remunerada. Pessoal, espero que tenha ficado muito claro para os senhores. Se restou alguma dúvida, é claro que esse assunto ele se estende muito, mas meu vídeo já passou do prazo. Eu falei 10 minutos, acho que eu já devo estar com 15. Peço desculpa, mas é difícil, né, sintetizar. De qualquer forma, tendo dúvida, deixa aí nos comentários. Vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal. Toda sexta-feira eu vou soltar um vídeo novo. Os assuntos, muitas vezes eu tenho os insights para assunto, mas também aceito sugestões de pauta, tá? Seja da legislação de trânsito relacionada à empresa, principalmente sobre a atividade, sobre o funcionamento da autoescola, tá bom? Mas essa questão de banco de horas e de compensação, né? Eu acho que fosse um assunto interessante para que os senhores façam de acordo com a lei, tá? Quer utilizar esse instituto? Firme um contrato. Desculpe, é um contrato, mas firme ali um acordo individual diretamente com o seu trabalhador, ali, com o seu funcionário. Fazendo isso, você está devidamente amparado, assim como ele também está. Então, a segurança jurídica é para os dois. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.